O que tem a ver a possível volta de Arthur ao Grêmio com o jornalista Meneghetti e até mesmo com o técnico do Inter, Roger Machado? Vem comigo que eu te explico. Vamos lá então, vamos começar pelo começo. Eu estava ouvindo hoje, ali pela hora do almoço, né, o Meneghetti falando sobre o jogo do Inter de domingo agora, que perdeu para o Flamengo e tal, e criticando o Roger Machado, e aí que eu vou começar a conectar as coisas aqui nesse vídeo. E ele fez uma frase assim, com a qual eu não concordo em nenhuma vírgula, nenhuma sílaba dessa frase, que foi mais ou menos a seguinte. Vamos lá, na verdade eu não concordo com a conclusão dele, com o arremate dele. Ele falou assim, cara, eu discordo completamente da estratégia do Roger para esse jogo, de usar os reservas contra o Flamengo pelo Brasileirão, porque tinha que ter desgastado mais os titulares do Flamengo. Na verdade, eu discordo da tese dele também, tá? Porque daí ele ia desgastar mais os do Inter também. E, tipo, os do Flamengo, de certa forma, foram desgastados, né? Eu acho que, abrindo um parênteses, tá? Que não é sobre isso o vídeo, eu acho que o Roger acertou totalmente. Talvez não seja suficiente, porque o Flamengo é muito melhor e provavelmente vai ganhar, tomara que ganhe, mas eu acho que o Roger fez o que tinha que ser feito para ter mais chances na quarta-feira. Então tudo bem, né? Ele poupou os titulares dele, boa parte dos titulares por grande parte do tempo do jogo, coisa que o Flamengo já não fez muito, já fiquei até meio ressabiado ali. Mas enfim, cara, a tese dele não é o que importa aqui, embora eu só tenha feito esse parênteses que eu discordo da tese dele também, mas o que eu mais discordo foi o arremate que ele deu ao final da tese, que foi o seguinte, cara. Mas eu tenho a humildade de reconhecer, caso o Inter se classifique na quarta-feira, que o Roger Machado estava correto e eu estava equivocado. Não. Isso não se sustenta. Essa frase dele, na minha opinião, é claro, não para de pé. Por quê, gente? E eu já fiz um texto muito tempo atrás, quando eu escrevia no Globoesporte.com, que eu comparava o futebol ao pôquer e a vida. E eu acho que, né, claro, a vida é uma analogia ali mais romântica e tal, mas eu acho que sim, se aplica aos três, né? Mas vamos pegar o futebol e o pôquer, né? Eu acho que o pôquer ensina muito nessas horas. Não sei se todo mundo sabe as regras, sabe jogar pôquer, assim, né? O Texas Hold'em, principalmente, que é o que eu jogava mais uma época. Cara, o pôquer, ele é um jogo que definitivamente não é um jogo de azar. Ele é muito parecido com o futebol, né? O futebol tem o fator azar e sorte, e eventualmente no pôquer tu também vai ter. Mas assim, cara, o Barcelona pegar o time aqui da minha rua 10 vezes vai ganhar 10. Né? O campeão brasileiro de pôquer vai enfrentar eu e meus amigos assim num torneio, vai ganhar 8 de 10. Né? Então, tipo assim, eventualmente tu vai ter um revés, vai dar um azarão, vai ter uma sorte aqui, um azar ali. Mas assim, cara, via de regra são técnicas, são probabilidades. Quando tu tem uma mão no pôquer, eu já falei do pôquer várias vezes aqui no meu canal, imagino eu, porque eu acho que é muito interessante, tá? Quando tu tá numa mesa de pôquer, até a tua posição na mesa influencia na tua decisão de jogar, de fazer o all-in, de sair do jogo. Não, nessa rodada eu não vou, né? Tipo, enfim, a posição que tu tá em relação ao dealer ali, o cara que distribui, o cara que paga não sei o quê, tudo influencia, cara, né? Aí tu tem um 2 e um 7 na mão, de naipes diferentes, é a pior mão do pôquer. Por N motivos que não vem ao caso explicar aqui. É a pior mão do pôquer. Então, assim, a tua chance de se dar bem naquela rodada já é menor do que se tu tiver 2 as, por exemplo. Né? Então, assim, e no decorrer do jogo, vai lá, uma pessoa abre as cartas, outra sai do jogo, outra dá um all-in, outra não sei o que, aí tu faz uma análise da tua posição, das cartas que tu tem, das cartas que já viraram na mesa, das cartas que não sei o que, e aí o cara que estuda pôquer, que entende de pôquer, ele sabe das probabilidades. E se o cara manja muito dessas probabilidades, é claro que aqui também entram alguns fatores mais
ai, o semblante, o blefe, o não sei o quê, que um vai ser mais malemolente, outro vai ser mais ousado, outro vai ser mais conservador. Claro que tem margem para tudo, mas na prática, os caras que manjam de pôquer entendem dessas probabilidades. O cara tá mano a mano com alguém, tá? Só sobraram os dois ali no jogo, na mesa. Ele tem as cartas X na mão, ele faz todo um raciocínio para tentar prever quais são as cartas do adversário dele, né? Poxa, se eu tenho dois reis na mão, qual é a chance de eu ganhar desse cara considerando essa mesa, esse contexto e esse não sei o que? Cara, a chance é 87%. Cara, então eu vou bancar. O cara deu um all-in, eu vou cobrir. Porque a minha chance é 87%. Tu pode perder? Pode. Pode. Mas assim, ó, vamos arredondar para 90%, que é melhor, tá? Se a tua chance de ganhar, segundo todas as estatísticas das cartas, que tem uma lógica, que tem sentidos, tem não sei o quê, se a tua chance de ganhar aquela jogada for 90%, cara, tu pode perder. Mas se tu fizer isso 10 vezes, tu vai perder uma e vai ganhar 9. Se tu fizer isso 100 vezes, tu vai perder 10 e vai ganhar 90. E o futebol, às vezes, te proporciona fazer a coisa certa e errar. Fazer a coisa errada, fazer a coisa certa e perder. Fazer a coisa errada e ganhar. Às vezes o futebol te proporciona isso. Só que não se sustenta a longo prazo. Tu ganha um jogo assim, tu não vai ganhar um campeonato assim. Se teu time tá muito ruim, muito mal, tu vai ganhar um jogo na sorte. Tu não vai ganhar o campeonato na sorte. É mais ou menos essa a lógica. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Cara, quando ele fala que, mas se o Roger Machado se classificar lá, eu vou dar o braço a torcer que a estratégia dele estava certa. Não, não. A estratégia tu diz antes se tá certa ou errada. Porque ele pode ganhar com a estratégia errada e ele pode perder, que é o que eu acho que vai acontecer, tomara que aconteça, ele pode perder com a estratégia certa. Né? Porque o adversário fez uma estratégia melhor ainda, ou porque a mão do cara era melhor que a tua e tava lá nos 10% de... Pode tudo. Mas assim, no poker é muito claro isso. O teu movimento na jogada X ou Y, ele é certo ou errado. Tu jogou certo ou tu jogou errado. Nada impede que tu ganhe, como eu acabei de dizer, né? Que tu ganhe fazendo besteira e que tu perca fazendo tudo certo. Nada impede, mas tem uma métrica, tem uma probabilidade que indica se teu movimento vai ser mais certo ou mais errado para lá e para cá. No futebol isso é tudo mais subjetivo, é tudo muito mais amplo, tem muitas variáveis, mas ainda assim a gente pode usar a cabeça e dizer, cara, a métrica é essa, a métrica não é aquela. Então o que eu quero dizer, cara? Eu acho que o Roger fez tudo certo. Eu acho que ele deixou o time mais preparado possível para quarta-feira para medir forças contra um time muito melhor, um elenco muito mais vasto e tal. Ainda assim ele pode perder, mas eu acho que ele fez o certo, né? E aí se ele perder, se o Flamengo tocar 5-0 no Inter aqui no Beira-Rio, eu vou dizer, cara, ainda acho que o Roger fez o certo, mas o Flamengo foi muito melhor. O Roger daí pode errar durante o jogo de quarta, sei lá, o Pedro pode estar numa noite iluminada, se é que ele vai jogar e tal. Mas enfim, aí tem outros fatores, né? 1000 fatores. Mas isso não o que eu discordo frontalmente do Meneghetti é assim, tipo assim, se ganhar eu vou dar o braço a torcer que a estratégia foi certa. Não, cara, não. Tipo assim, se o Inter jogando com os titulares hoje, ou ontem, domingo, se o Inter jogando com os titulares domingo, cansando os titulares, talvez até lesionando algum deles, teria 25% de chance de se classificar na Libertadores, e poupando essa chance aumentou para 37%, a estratégia do Roger é certa, acabou a discussão. É que a gente não tem como mensurar isso tão assim, preto no branco, né? Mas se a chance dele era 25% jogando a valer no domingo e ela aumenta para 37% poupando no domingo, a estratégia do Roger para quarta-feira é correta e não tem discussão. A não ser que tu discorde, não. Tinha que jogar com os jogadores mesmo, em azar, e se lesionar, lesionou, se cansar, cansou. Aí é outro papo. Mas não é assim, a depender do que acontecer, eu vou dizer se ele... Não. A estratégia é uma, o pensamento é um. Pode dar certo ou não. E por que eu tô dizendo tudo isso? Agora eu entro no Arthur, no Grêmio,
porque eu acho que tem uma semelhança nessa análise. Cara, é uma boa o Arthur no Grêmio? Se é uma boa ou não, primeiro tem que ver se ele vai vir, né? Que eu tô gravando esse vídeo aqui e ainda não tem nada confirmado. Primeiro que tem que ver isso. Mas depois a gente saberá se foi uma boa ou não, vendo ele em campo, por óbvio. Mas aí entra de novo a história do poker, do conceito, tá? E eu vou voltar no tempo 10 anos, exatamente 10 anos no tempo eu estou voltando agora, 2015. Um jogador chamado Anderson, também conhecido como Undershow, implorou para jogar no Grêmio, para voltar ao Grêmio, né, depois de uma longa jornada na Europa. Cara, eu falhei aqui, eu queria ter visto a idade do Anderson em 2015, mas era muito parecida com a do Arthur, tá? Talvez uns 30, um pouquinho mais, o Arthur tem 29, se eu não me engano. O Anderson era por aí, talvez um pouquinho mais. Ainda jovem, né? Ainda em tese com idade para ter lenha para queimar. E eu adoro o Anderson, sempre adorei o Anderson, fui fã dele ali na Batalha dos Aflitos, torci para ele lá na final da Champions, que ele ganha com o United, né? Bate pênalti, ele e o Cristiano Ronaldo e tal. Undershow, poxa, né? Se criou aqui no Grêmio, encontrava ele no Cord lá, tomando um trago com o Somália. Então eu tinha ali um carinho pelo Undershow e eu queria muito que ele voltasse. Quando ele começou a se jogar para o Grêmio, porque ele queria, na verdade, voltar para Porto Alegre. O objetivo dele era ficar perto das filhas, na época. E ele foi no Grêmio, fez reunião e tentou. Aí ele baixava salário, mas não baixava o tempo do contrato. Ele queria 5 anos e não sei o que, papapá. E o Grêmio batendo o pé. E era 10 anos da Batalha dos Aflitos. 10 anos da Batalha dos Aflitos. Além de tudo, era uma pecinha de marketing andando ali, pedindo para voltar pro Grêmio. E eu, puxa, tem que aceitar. Poxa, o Undershow, não sei o quê. E o Grêmio não aceitou. E o Grêmio bateu o pé. E aí, acho que era o Pífero, né? O dirigente do Inter na época, o presidente. Meio que fanfarrão para cutucar o Grêmio, falou, contratou o Undershow por 500 mil, na época era uma fortuna isso, né, 500 mil por mês, por 5 anos, e o Inter, se atochou, foi tipo o gladiador deles, assim, na época ali, foi um contrato bem ruim pro Inter, e deu muito errado, né, o Undershow não voltou a jogar bola e tal, num nível minimamente aceitável. E, cara, na época eu conversava com o Rui Costa pelo WhatsApp, e eu perguntava, cara, mas Rui, pelo amor de Deus, por que vocês não contrataram, não sei o quê? E ele me dava umas evasivas, assim, ele não entrava na história, ele dizia, uma hora vamos tomar um café, e eu te explico. Daí acabamos nunca tomando esse café e tal. Vem aqui no Olímpico uma hora dessa, a gente toma um café ali como é que era o nome da tia ali? Esqueci agora, comi muito X ali já. Mas não dá, não sei o quê, não rolou, papapá. De repente alguém ligado à gestão do Grêmio, mas não o Rui Costa, outra pessoa com quem eu falei ao vivo, me disse aí em off, né, ao vivo, com todas as letras, que eles tinham dado uma pesquisada, né, e o Undershow não rendia mais, cara. Obviamente não usaram esses termos, isso aqui é por minha conta, mas assim, parece que eles entenderam que era um ex-jogador precoce. Tipo, aos 30, sei lá que idade. Não sei se fez muita farra lá na Europa, se acabou no álcool, ou se... Não sei exatamente por quê, cara, mas, tipo assim, não rola. Como não rola? Olha a idade dele, papapá, não rola, cara. E o Grêmio, na época, fez esse dever de casa, entendeu, até aceitava apostar nele, porque, por incrível que pareça, seria uma aposta, mesmo ainda tendo uma idade adequada, mas com um salário muito mais baixo, ou com tempo de contrato muito menor, né, porque era um risco, e o Anderson não aceitou ele aceitou até uma partezinha do enxugamento, mas ele parece que principalmente os anos ele não aceitava reduzir, tinha uma coisa assim, e aí não teve jogo, cara, e ele foi pro Inter e eu fiquei louco, e eu fiz um texto na época também, eu acho que no Globoesporte.com, falando, tipo, cara, nós vamos entender se o Grêmio fez uma grande cagada, ou se o Grêmio foi profissional nesse movimento, vendo o desempenho do Anderson no Inter. E, cara, pra minha surpresa positiva, o Grêmio foi bem ali, cara. O Grêmio foi bem. E aí entra um pouco do que eu tô falando. Até pensando em perspectiva, talvez o meu texto tenha sido até injusto com o Grêmio. Porque assim, o Grêmio talvez analisou de uma forma correta
o Anderson lá na Europa, na Fiorentina, sei lá onde é que ele jogou, na Itália, acho que né, ele jogou, não sei onde, acho que foi na Fiorentina, sei lá. E o Grêmio entendeu que não valia o risco de pagar aquele valor. E o Grêmio pensou, sei lá, tem 10% de chance de dar certo, eu vou recuar, não vou pagar o que ele está pedindo. Se desse certo no Inter, talvez o Inter estivesse acertando, fazendo a coisa errada, né? Porque claramente o Grêmio fez uma análise apurada da situação do jogador, né? Então, assim, é muito delicado, cara. Sabe? Tu não pode ser amador de como eu tava sendo, né? Passional, torcedor, undershow, Batalha dos Aflitos, 10 anos e tal. Tu não pode. Tu tem que nem no poker, estudar, entender, avaliar os contextos. E o Arthur é novo. O cara tem uma idade que talvez, assim, ó, 28 anos para os fisiologistas é o auge. É o auge da maturidade, da força física ainda, tudo ainda voando, é dali para baixo, mas ainda assim, né? Com uma possibilidade de jogar em altíssimo nível. Porra, 29 anos, cara. Né? O Arthur não deu certo no Barcelona, não deu certo na Juventus. Aí foi pra Fiorentina, casualmente. Eu acho que talvez o mesmo time do Undershow até. Depois estava no Girona, pelo que eu vi. E, cara, se tá voltando pra cá, é porque talvez a coisa lá não tenha dado uma encrespada. E por que deu uma encrespada? Cabeça, adaptação à Europa, ou é uma coisa meio undershow, meio festa, farra e pouco compromisso? E caso seja essa hipótese, ainda tem lenha para queimar? Comprometeu já a questão física ou não? Né? Então, eu fico feliz, empolgado até certo ponto, assim, com a volta do Arthur a se confirmar, mas eu fico com esse asterisco, com essa pulguinha atrás da orelha, sabe? Que é a pulguinha undershow. Espero que o Grêmio tenha feito o dever de casa. Porque, assim, por mais que o Arthur abra mão de algum dinheiro em relação ao que ele ganhava na Juventus e tal, cara, estão falando aí em 2 milhões por mês, uma coisa assim. O salário dele aqui ainda vai ser muito alto, né? Então, ele não vai vir aqui nos moldes Luan. Ah, é uma aposta, muito aposta. Ah, vem cá meio que pela gratidão, tamo junto e tal. Não, não. Ele tá vindo como um jogador para resolver. Ele tá vindo por esses valores, cara. Então, assim, eu espero que a direção do Grêmio tenha feito esse dever de casa que há 10 anos o clube fez e tenha entendido. Não, o Arthur não tá dando certo lá porque lá não tem arroz com feijão, porque lá não tem a família dele, porque lá não bate sol na janela do quarto dele, porque lá não tem o Domingão com o Hulk, porque lá, sei lá por quê, né? Porque, não sei, por algum motivo que a gente consegue resolver aqui. Né? Ou falta confiança, ele não se acertou com nenhum treinador, o Mano Menezes já disse que com ele vai ser diferente, não sei, cara, pode ter 1000 análises ali. Mas eu espero que a análise básica, pelo menos, que é a questão clínica do atleta, tenha sido estudada, entendida e superada, né? Porque daí não é uma questão de sorte, azar. Puxa, o Thiago Neves veio no Grêmio e não jogou nada, que azar. Será que é azar, cara? Será que se você tivesse olhado um pouquinho para a carreira dele lá na China, que já era um futebol bem menos competitivo, já não dava para tentar ter algum indício ali, alguma, né? Então, assim, não é... eu não tenho condições de fazer como eu fiz a análise do Roger lá no jogo do Brasileirão, com os reservas e tal. Ah, a estratégia do Grêmio tá certa ou tá errada em contratar o Arthur. Não, neste caso, a gente fica meio refém do que a gente vai ver em campo mesmo, do resultado. Porque eu não consigo estudar, avaliar, né, como o Grêmio deveria ou deve ter feito sobre a carreira do atleta. Né? É uma coisa que eu torço muito para que tenha sido analisada e para que o Arthur chegando ele consiga ainda mostrar minimamente o futebol que a gente já viu aqui no Tri da América, né? Um cara que foi fundamental naquela campanha, que botou muito jogo no bolso. A própria final, o que ele jogou naquela final lá foi absurdo. Daí ele se machucou até, né, e tal, mas se ele jogar minimamente aquilo, cara, para os padrões do futebol brasileiro, talvez ele ainda sobre em algum nível. Agora, se tiver caroço nesse angu, a lá undershow, cara, aí
Aí não dá para botar esse dinheiro nesse tipo de jogador. Daí tu tinha que reservar essa quantia para alguém que realmente chegasse e resolvesse. Tudo isso para dizer que tomara que o Grêmio tenha compreendido bem essa situação e não seja o Luquinhas passional lá de 2015 dizendo Arthur, eba, vem, foi campeão da América, oba! Tomara que eles não estejam sendo torcedores e estejam sendo dirigentes. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.